Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso amado Dunamis Hangout, nosso podcast de avivamento e reforma. Meu nome é Bruna Moretti. E eu sou o Nick Moretti. E a gente tá muito feliz de ter vocês aqui, principalmente porque hoje é um tema muito especial que tem queimado nos nossos corações. A gente tá com duas pessoas aqui, a gente vai apresentar, vocês vão entender o nível dessa conversa, aonde vai chegar. Mas antes disso, eu queria pedir, se você tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, você já deixa o seu like aí embaixo, já se inscreve no canal. E se você está ouvindo através das plataformas digitais, também já pode clicar para curtir, para compartilhar com seus amigos. E o episódio de hoje é um episódio que me deu vontade de pegar o meu diploma, porque nós estamos aqui com duas mestras, pessoas que têm uma formação acadêmica maior do que eu e a minha amada esposa, mas o meu mestrado tá vindo. O meu também. Em nome de Jesus. Amém. Mas hoje a gente vai falar de um tema importante, que a gente, como Dunamis, acredita que é um tema central, que é o tema da educação. E por isso, eu queria que vocês pudessem se apresentar. Pastora Jaqueline e também Beatriz Miura. Sejam muito bem-vindos ao Dunamis Hangout. Se vocês puderem apresentar quem são vocês, a gente sempre deixa os convidados se apresentarem. Tá bom. Oi, gente, um prazer estar aqui. Eu sou Jaqueline Hayashi, né? Uma nordestina casada com um japonês. Uma mistura maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou mãe, sou esposa. Eu comecei na esfera da educação primeiro como aluna, né? Estudando. E depois nesse lugar de ensinar aos meus filhos. E ali, quando eu estava ensinando aos meus filhos, foi como eu vi a crise que a gente tem na educação hoje no Brasil. Então foi quando a gente estava ali também como igreja. Eu sou pastora ali na Zion, sou pastora global, né, responsável por todos os ministérios infantis ali que se chama G52 da Zion. E também sou coordenadora da pós-graduação em educação da faculdade de Dunamis. Meu Deus, que curso maravilhoso! Maravilhoso! E eu comecei na esfera da educação justamente nesse lugar eu estava ensinando aos meus filhos, foi quando eu comecei a estudar mais sobre isso. Então comecei a fazer o meu mestrado em educação. E ali o Senhor tem nos despertado, eu, o Lucas, nessa questão realmente de trazer transformação na educação no nosso país, porque o povo perece por falta de conhecimento. Muito bom. Muito bom. E eu sou a Bia Miura, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiz toda a minha formação por lá, né? Fiz a faculdade de pedagogia, depois já logo emendei no mestrado em educação, na área de políticas educacionais, estudando mesmo o Plano Nacional de Educação. E depois segui para uma formação no Japão, de experiência mesmo ali cultural, mas também para aprender um pouquinho sobre como era a educação, o sistema educacional lá. E voltando, me deparei com o movimento do Dunamis e tudo que estava acontecendo por aqui. Já engatei num período de estudar mais sobre a educação clássica cristã e tudo que ela carrega mesmo de importância no cenário educacional, que a gente não aprende hoje nos cursos de graduação ao redor do Brasil, né? Outros métodos de ensino. E depois disso, agora hoje estou coordenando o curso de graduação de pedagogia da Faculdade de Dunamis. É uma grande alegria poder, junto à na Zion, liderar partes de ensino, e é muito legal isso. E se você não sabia disso, sim, o Dunamis tem uma Faculdade Dunamis, que nesse momento que nós gravamos esse maravilhoso podcast, já está com 1.100 alunos, crescendo todos os meses, glórias a Deus por isso, divididos em 5 cursos de graduação e 3 de pós-graduação, e estão representados aqui os nossos 2 cursos de educação, a pós-graduação em educação e a graduação em pedagogia, para falar desse tema, que é um tema que acho que como Dunamis a gente já fala há anos, na verdade, né? A gente já sempre bateu nessa questão da educação, e hoje a gente tem essa oportunidade de formar educadores, porque o problema é muito mais embaixo. E eu gostei do ponto que você puxou, tanto você quanto a Bia, de que quando você entra de verdade na educação, que você consegue perceber o problema. Então, educando meus filhos, eu percebi o problema. Eu indo estudar sobre educação clássica, eu percebi a diferença. E eu queria que vocês abordassem essa diferença, principalmente de metodologia, né? Cada uma de vocês falou de uma metodologia. E hoje, eu sei que a gente só aprende uma no Brasil. Só que existem várias. E como é que isso afeta? Porque eu acho que é uma boa maneira da gente abrir essa pauta que educação não é só a maneira que você foi na escola. Porque, com certeza, você que tá assistindo a gente, você talvez não gostou tanto da escola, como muitos brasileiros. E tem um motivo pra você não ter gostado. Porque a gente usa métodos que às vezes não fazem tão sentido e não explora outras possibilidades de ensinar as pessoas. Seria muito legal se vocês pudessem
puxar essa pauta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais uma visão geral para as pessoas entenderem a grande diferença da educação moderna e a educação clássica, que era a que a gente usava antes, e daí a Bia pode trazer mais específicos sobre cada um. Mas basicamente é o seguinte, a educação moderna hoje, ela ensina para você ter uma profissão. Então, é só o fato de ter uma profissão, você limita o conhecimento do aluno. A educação clássica, ela trazia uma educação onde você se conhecia e conhecia tudo aquilo que Deus criou. Então, criava no aluno um desejo pelo conhecimento. Então, se ele quisesse ser um médico, ele não estudava apenas biologia, por exemplo. Ele conhecia tudo, ele ia a fundo em todas as matérias, porque o fim dele não era uma profissão, era ele sempre ter mais conhecimento. E dentro da educação clássica cristã, entra o fato de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, vai muito além de ter apenas uma profissão. Então, acho que basicamente, assim, se a gente fosse colocar um resumo da diferença da educação clássica para a educação moderna, só isso já faz a gente entender o porquê que a gente está tão ruim. Porque você limita muito a capacidade de aprendizado do aluno, a capacidade do desejo dele de conhecer mais, de ler mais. Então, ele vai querer ler somente os livros direcionados somente para aquela profissão que ele quer ter. Ele não vai querer entender outras coisas, porque ele só está focado em ter dinheiro, né? Em ter, talvez, um ponto ali onde ele poderia conhecer muito mais coisas, ser uma pessoa muito mais culta, educada, ela conseguir conversar, dialogar. Então, tem todo o assunto da retórica, que a Bia acho que pode falar mais um pouquinho também sobre essa questão da educação clássica que a gente ama. E acho que a educação clássica, existe a diferença da educação clássica com a educação clássica cristã, né? Pra ficar bem claro pro pessoal entender. Tá bom, peraí, estamos abrindo muitas categorias. Porque a educação clássica, ela tem a sua origem, na verdade, pagã. Ela não é uma educação que vem do cristianismo, mas ela ensina muito mais sobre essa formação integral, holística, né? Do ser humano, que não visa só o fazer, mas o realmente ser, né? Completo o ser humano. E eu acho que é muito importante a gente entender também que hoje muitas pessoas, elas não gostam, principalmente no Brasil, né? Não tem o hábito da leitura. Porque às vezes ela lê e ela não entende aquilo que ela lê. E é por isso que a sociedade perece, né? A Bíblia fala que por falta de entendimento e de conhecimento que o povo perece. Lá em Oséias, e isso é verdade. A gente vê a nossa nação perecendo num todo porque não existe esse conhecimento. E onde estava a falha? A falha estava no sistema educacional que foi implantado no nosso Brasil, né? Onde tem o empobrecimento mesmo da nossa nação, né? O empobrecimento do modo de pensar. Você está falando que a metodologia que a gente tem hoje de ensino, ela empobrece a nossa população e ela faz a gente ser menos competente e mais burro. É porque ela direciona o aluno para um lugar só, ao invés de desenvolver várias habilidades, de desenvolver a arte, de desenvolver a matemática no número, a matemática na melodia, no tempo, que é o que vai ensinar o trivium e o quadrivium. Não, ele te foca para você ser um engenheiro civil, por exemplo, que vai só construir casa. Para você ser um médico que só vai estar habilitado para uma especialidade ali. Então, ele não te forma num todo. Não se preocupa com o caráter da pessoa, não se preocupa com ele desenvolver o hábito de leitura, de comunicação, até de habilidades sociais também, né? E o que você falou, duas palavras aí que eu acho que seria legal a gente unpack, que é trivium e quadrivium. O que isso significa? Tá, eu acho que vai ser algo bem mais específico, que todo mundo que vai estar assistindo vai ficar assim, numa dúvida do que realmente acontece. É um módulo inteiro, uma disciplina praticamente de uma faculdade que você vai poder aprender, mas basicamente o trivium, ele vai dizer respeito ao processo inicial ali de aprendizagem, né? Onde o aluno, ele aprende a gramática, ele aprende a dialética, ele aprende a retórica, e o quadrivium, ele vai expandir para um momento onde a criança agora vai aprender, por exemplo, a música. O que é a música? Ele é um número dentro de um tempo. Você tem o tempo ali na semicolcheia, colcheia, fusa, semifusa. Então, quem entende de música aí... a formação do indivíduo seria aprender até música mesmo. Exatamente. E aí depois vem, por exemplo, o número no espaço, que seria tipo a geometria, a aritmética. Então o quadrivium vai abordar esses outros campos aí de como que o número, ele é desenvolvido. Porque às vezes
quem sabe aí mais fórmulas. Se você não é engenheiro, você sabe fórmulas, usar elas no dia a dia, porcentagem, trigonometria, não sei. Eu tinha muita dificuldade com isso na escola, confesso. Mas assim, porque não fui educada num sistema de ensino que realmente fosse eficaz e que me mostrasse que o número ele era útil em várias outras formas. Uma bênção que eu falo assim, que eu notei depois quando eu fui ter conhecimento sobre o sistema clássico, né, o modelo clássico de ensino, é que eu vi que os meus pais, eles foram muito guiados mesmo no temor do Senhor de procurarem. À medida que eu e o meu irmão, a gente ia crescendo, eles foram procurando, tá, Deus, e agora o que eu faço? Como que eu educo os meus filhos? E aí Deus foi mostrando, assim, os lugares onde eles deveriam inscrever mesmo a gente enquanto aluno. Então, durante o meu crescimento, assim, apesar de estudar em uma escola que não era cristã, porque às vezes os pais acham que a única solução é colocar o filho numa escola cristã. Não, ali eu também estava envolvida, eu fiz aula de música, fiz piano, musicalização infantil, eu fiz natação, né? Fiz alguns esportes, jazz, dança. Então, tinha aquela questão do movimento, da música, estudei outras línguas. E, às vezes, os pais, eles só jogam o filho na escola, às vezes procura por uma placa de uma escola cristã e acham que ali vai resolver toda a vida do filho. E não tô falando também que todos os pais têm que buscar todos os cursos para desenvolver todo o filho. Mas ele buscar a direção do Senhor para como ele vai criar e educar os seus filhos. Mas esse ponto é um ponto que eu sempre percebi de pessoas que se destacavam e que eram pessoas, você via que era fora da curva, elas sempre tiveram uma prática ou de música, ou elas tiveram uma prática de esporte, ou elas tiveram um estudo de línguas, ou elas foram fazer uma aula de teatro. E você percebe que quando ela é criança e adolescente, ela tem esse contato, você percebe que a pessoa, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela interpreta diferente, ela se relaciona diferente. E a gente não pensa realmente nisso na educação, como parte da formação do indivíduo nessas coisas. E assim, para uma pessoa que talvez ali não esteja envolvida no ambiente educacional, né? Talvez seja difícil entender, trivium, quadrivium, gramática, lógica, retórica, mas basicamente, assim, o que chama muita atenção, e existe já um resgate na nossa sociedade para o retorno de uma educação clássica, e como cristão, uma educação clássica cristã, é a gente entender basicamente, a educação clássica, né, ela trabalha gramática, lógica e retórica. Então você traz, biblicamente, quando você vê a prática do ensino na Bíblia, você vê conhecimento, entendimento e sabedoria. Primeiro você conhece, depois você entende, depois você vai agir com sabedoria em cima daquilo que você conheceu e entendeu. Então, seria mais ou menos as fases de educação de uma criança na educação clássica cristã. Primeiro, você traz conhecimento, ali na idade dos 3 até 12 anos. Depois, você vai trazer entendimento daquilo que ela conheceu. Então, você traz ali na fase do conhecimento, você traz todas as regras, todo o vocabulário, a gramática do português, a gramática da matemática, a gramática da biologia. Então, ela conhece toda a base. Depois, vai chegar uma fase que ela vai entender tudo aquilo que ela conheceu. Então, você vai ajudar a criança a pensar. Aprender a pensar. Aí ela se torna autodidata. Então, o objetivo da educação não é fazer com que aquela criança, ela ouça somente o professor, ela replica aquilo, mas ela não está pensando. É você ensinar. Um mestre, ele ensina a pensar. Então, quando Jesus fala para a gente discipular, é a gente levar conhecimento e entendimento, para que depois essas pessoas também possam ensinar, elas possam praticar com sabedoria. Então, você pega dali dos 3 até os 18 anos, você divide isso em 3 fases. Então, você tem a fase que você vai trazer conhecimento, a fase que você vai ensinar entendimento, ensinar a pensar, e a fase que você vai ensinar esse adolescente a praticar aquilo que ele conheceu e entendeu. Só que na educação moderna, ele pula o conhecimento, o entendimento e quer só aquilo que ele tem que ter. Então, você não ensina o aluno a pensar. Por isso que depois que você sai da escola, entra talvez numa faculdade, tem muita dificuldade para entender o que está lendo. Porque ele não foi ensinado ali a gramática, a base. Não foi ensinado ele a pensar para ele poder desenvolver novos pensamentos também. Então, quando a gente vê, quando quebra a educação clássica para o início da educação moderna, que são os novos Isaac Newtons na nossa sociedade? A gente não tem, né? Então, a gente tem muita dificuldade de levantar pensadores. A gente tem muitos replicadores. Muito bom. Mas a gente tem poucos pensadores. Uma similaridade do que você falou é que quando eu entrei no mestrado, eu percebi
essa necessidade de ensinar a galera a pensar. Então, todo o primeiro semestre era focado em pensamento crítico. Então, você lia o negócio, o professor te perguntava e falava, o que é a conclusão? E ele ficava te cutucando e te rodeando, não para você ser objetivo no texto, mas para você extrair. Porque você percebe que você precisa chegar no estricto senso, que seria o nível mais alto de educação, para aprender algo que deveria ser básico, introdutório, que é pensamento crítico, e você conseguir fazer uma análise de texto não óbvia. E conseguir extrair o que aquilo quer dizer, porque você está formando um profissional e não um cidadão. Acho que essa foi uma frase muito boa. Você tem um foco de formar um profissional que trabalha e ganha dinheiro, mas não um indivíduo que pensa. E aí, por exemplo, hoje a gente tem um problema sério na sociedade, porque eles não conseguem entender um pensamento sarcástico. Porque para você entender um pensamento, uma frase sarcástica, você precisa entender. Você precisa pensar. Você precisa pensar. E hoje a gente tem um sério problema que as pessoas não estão pensando. Elas só replicam informação. E esse é um problema que está empobrecendo a nossa sociedade. Ela está sendo facilmente enganada. Então, um bom educador, ele vai ajudar que é a fase, por exemplo, da lógica. Então, a matemática ela é importante para fazer você ter um raciocínio lógico. Então, peraí. Ele está falando, por exemplo, que não existe verdade absoluta. Que é uma coisa que está sendo dita assim a rodo na nossa sociedade. Então alguém chega e fala assim, não existe verdade absoluta. Um aluno que aprendeu a pensar, ele vai parar e falar assim, peraí, essa pessoa está fazendo uma afirmação. Então, para ela, isso é uma verdade absoluta. Então, você está dizendo que não existe verdade absoluta, essa frase por si só é mentirosa. Porque ele está fazendo uma afirmação absoluta de algo que por si só não tem lógica. Então, quem acredita que existe verdade absoluta, essa pessoa não pensa. Porque ela não conseguiria fazer nada. Porque a gente vive de absolutos. Existe dia, noite. Existe salgado e doce. São absolutos. É uma verdade. O salgado é salgado, o doce é doce. Então, quem acredita em que não existe verdade absoluta é uma pessoa que não consegue pensar. É um problema educacional. E a gente falha como igreja, né, de não discipular, porque discípulos de Cristo são pensadores. Então, dentro da igreja entrou a educação moderna. Que é assim, não, você que entra ali, aí a gente vai entrar no outro ponto, né? Que existe para tudo, só precisa de fé. E aí você não presta um culto racional. Você precisa pensar. O evangelho é um evangelho pensante. Ele é inteligente. Inteligentíssimo. Porque ela é a verdade absoluta. Quando a gente vai conhecendo as escrituras, né? A gente vai vendo tanta revelação que o Senhor vai trazendo. E uma coisa que você falou sobre a questão da música, como que ela vai desenvolvendo os esportes, até nosso cérebro, a minha professora de piano, ela sempre falava, quando a gente desenvolve esse lado musical, esse lado artístico, né? De música, de tempo, a gente começa a desenvolver um outro lado do nosso cérebro. Porque eu se não me engano agora, porque eu não sou também muito dessa área da biológicas, mas assim, o nosso cérebro, acho que do lado esquerdo, ele desenvolve mais esse lado racional. E o lado direito, ele vem com esse lugar de artes, de, né, outras coisas que é o emocional e tudo, que vai desenvolvendo. Então, imagina, a pessoa não tá usando 100% do cérebro que Deus deu para ela, né? E Deus tem tanto para derramar de sabedoria, de revelação. E quando a gente lê a palavra, a gente vai recebendo esses insights novos, né? Daquilo que o Senhor tem para nós. E o temor do Senhor é aquilo que se perdeu também na educação. E por isso falta sabedoria, né? Que é o princípio disso. O temor a Deus. E a Jaque estava falando sobre essa questão da pessoa querer chegar só no fazer. E até uma coisa que você sempre fala do... Sim, né? Fazer. Acho que você podia falar disso, que é bem legal. Tá. Então, assim, quando a gente vai estudar a Bíblia, né? A Bíblia é a verdade absoluta. Então, quando você estuda a Bíblia, você vê um sistema educacional que Deus deixou. Que é um sistema, talvez ali, uma metodologia, né? De o ser, fazer e ter. Então, Deus primeiro traz o ser. Quem você é. Depois ele vai te ensinar o que você vai fazer. E só depois é o ter. E ele faz isso até como Jesus. Quando Jesus ele vem, ele está sendo batizado antes de ele fazer qualquer coisa, antes de ele operar qualquer milagre. Deus vem e ele afirma a identidade. Você é o meu filho amado. Ele não vai falar, você é aquele que vai operar milagres. Você é aquele que vai ter a vitória na cruz. Ele não fala isso. Ele fala, você é o meu filho amado. Para depois Jesus fazer
e ter. E aí o diabo, ele vem e ataca justamente na identidade. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. O que o Pai acabou de falar para ele? Eu sou meu filho amado. Então Jesus está falando para Satanás, eu não sou só o filho de Deus, eu sou o filho amado de Deus. Então, Satanás ataca a identidade. Então, quando você olha hoje no sistema educacional, hoje, pega os adolescentes, vocês são líderes de adolescentes. O foco do adolescente hoje é o ter. Com certeza. Ter sucesso, ter seguidor, ter fama, fazendo literalmente qualquer coisa, sem saber quem são. Eles não sabem mais se são meninos ou meninas. Então, no sistema educacional que a gente tem hoje no Brasil, o ataque é no ser. Por isso 100%. Que a gente tem tanto foco na ideologia de gênero, em todo esse movimento. Então, então você não é um filho amado de Deus, você não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não, você é um menino que se sente menina. Você tem uma cor de pele, então você ataca você, a pessoa fica sem saber quem ela é, daí ela vai fazer qualquer coisa e ela nunca vai ter nada. Então, o sistema educacional, a gente tem que voltar para o ser, explicar para essas pessoas quem elas são. Muito bom. Para depois elas entenderem o que elas vão fazer e só depois elas vão ter. Pastora, já fazendo uma pergunta assim um pouquinho mais polêmica. Eita, então vocês estão trazendo aqui toda essa questão de princípios da educação clássica, que nem é uma educação que apenas o cristão defende. Então existem outras pessoas e muitas pessoas Tu vem desde a Grécia Antiga, né? que defendem isso. Então você não precisa ser um cristão para apoiar esse tipo de educação. Mas aí uma dúvida, se ela é tão boa assim, se é tão incrível e se tem tantos benefícios, porque, na visão de vocês, aquilo que vocês veem hoje, trabalhando com isso, por que o nosso país não aplica esse tipo de educação? Porque queria um povo burro. Assim, é mais fácil você manipular toda a população. Então, se você não tem pessoas pensantes, você consegue fazer com que isso é raiz, né, do que vem aí a ser o socialismo. Então, pessoas que não pensam e assim você consegue ter uma massa de manobra mais fácil para você manipular e ter com que eles façam aquilo que você quer e não aquilo que eles pensam, porque eles não sabem mais o chamado, eles não sabem para que eles foram criados, porque eles não sabem a identidade deles. Então volta para esse lugar, né? E de certo modo vocês não acham que é também uma educação hiperfuncional? É tipo, deixa eu botar a pessoa na escola só pra abaixar a faixa de analfabetismo na estatística do IBGE, mesmo que eles continuem sendo, que a gente tem o dado de que 24% é analfabeto funcional. Então eu sei ler, mas eu não sei pensar. Eu não sei interpretar. Vamos lá para a redução da idade obrigatória de crianças na escola. Vamos. Não foi porque o governo é super bonzinho e quer realmente apoiar a família para que essa criança tenha uma educação excelente desde os 2 anos de idade. Não tem nada a ver. É um programa ideológico de doutrinação das crianças, de tirar essas crianças de dentro das casas para doutriná-las, para fazerem burras mesmo. Então, quando você pega lá... Eu fico indignada com um negócio desse. Quando você pega lá atrás, você vai lá para Jean-Jacques Rousseau. A gente está falando do iluminismo. Sim. Tá bom? A gente está ali... Jean-Jacques Rousseau, ele escreve um livro chamado Contrato Social, que hoje, dentro das universidades, menos na Faculdade de Dunamis, é um livro idolatrado. Tá ali junto com Paulo Freire, mas... Jean-Jacques Rousseau, ele é o pai de todas essas filosofias, de todo o pensamento, por exemplo, socialista, comunista, vem de Jean-Jacques Rousseau. Então, ele escreve um livro, e é o livro Contrato Social, e ele começa o livro falando o seguinte: o homem nasce livre, então ele é preso por correntes na sociedade. Então, ali, ele traz uma cosmovisão que não é nada cristã e naturalista. Então, ele fala que o homem vem do próprio estado da natureza, ou seja, não existe um Deus criador. O mal, ele vem através das correntes que a própria sociedade acorrenta esse homem, impedindo dele ser livre, colocando regras sobre ele, aprisionando, oprimindo esse homem. E aí, Jean-Jacques Rousseau fala que uma dessas grandes correntes é a própria religião. Dentre elas, a pior delas se torna o cristianismo, que pauta a moral da nossa sociedade, né? E ali ele fala, como que a gente resolve isso? E ele traz uma resposta, o Estado vindo e quebrando essas correntes. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele se torna o pai de Karl Marx, Mao Tse-tung, Freud, Piaget, Paulo Freire.
Então, quando você vê tudo isso, então Jean-Jacques Rousseau ali, ele coloca o Estado como sendo essa resposta que vai quebrar essas correntes, tirar. E Marx, ele falava, o que você tem que fazer para quebrar essas correntes? A abolição da família. Então, o artigo 2 do Manifesto Comunista fala da abolição da família, 1848. Então, quando ele fala da abolição da família, como que você abole a família? Você vai quebrar esses laços. Uma das maneiras de quebrar esses laços é tirando a criança de dentro de casa. Você quebra o laço familiar. E ali, na Revolução Francesa, logo após Jean-Jacques Rousseau, vem Robespierre, na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade do quê? Então, se Jean-Jacques Rousseau estava falando das correntes na sociedade, a Revolução Francesa matou muitos cristãos. Porque uma dessas piores correntes era o cristianismo. E tem hoje um quadro lá em Paris, um quadro representando, se chama Le République. Vocês podem pesquisar, acho que é 1850 e pouco. Lá na França, eu tenho no meu Instagram, fica a dica. Tem esse quadro lá, é triste porque é um homem, mas na verdade ele tem mamas enormes, abraçando a bandeira da França, amamentando crianças. E duas crianças mamando no peito desse Estado e o Estado embaixo com livros ensinando as crianças. O que isso significa? Que as crianças pertencem ao Estado. Mentira! Muito bom. Então, quando o Estado está constantemente falando, não, você traz as crianças, a gente está sendo muito bonzinho. Foi Lula que reduziu a idade para 4 anos, agora ele quer reduzir para 2 anos. Não é porque ele é bonzinho, não. Ele é do inferno. Ele quer essas crianças para doutrinar. E a gente precisa entender isso. Tipo, como cristão, como pai e mãe, a gente não pode entregar os nossos filhos ao Estado. A gente tem que abraçar. E eu tô falando agora como mãe. Eu tenho minha responsabilidade de educar e ensinar os meus filhos. Claro, os pais, muitos deles trabalham, óbvio. E a escola, ela tem que vir como um suporte para os pais. Mas não a responsável pelas crianças. Muito bom. Só que se os pais não mudarem esse pensamento, né? E acharem bonitinho, ai, que lindo eu poder colocar o meu filho lá das 7 horas da manhã até 7 horas da noite numa escola, para ele estar aprendendo o quê? Quem que vai estar? Ele vai estar quebrando todos os laços familiares. Essa criança, ela não está sendo ensinada e moldada num padrão moral, né? A formação do caráter dela está sendo construída dentro da escola por qual tipo de professor? Como que está sendo construído isso nela? Então, os pais, eles precisam retomar esse entendimento de que a educação é nossa responsabilidade e a escola entra como parceira. Pessoas, a gente lá dentro, né? Então, eu vou ser um diretor de escola, eu estou entrando ali na Secretaria de Educação, eu vou olhar a escola como parceira da família e trazer realmente princípios e valores que eu vou construir nessa criança, porque ela não é somente um profissional, ela é um ser que ela precisa aprender a pensar. Então, muda o sistema de alfabetização dessa criança. Não pode ser letramento emburrece. Tem que ser uma alfabetização fonética. Explica a diferença das duas. A diferença das duas, basicamente, é o seguinte. O letramento, ele vai fazer com que a criança, ela decore uma imagem. Então, ela vê o A, ela decora a imagem do A, mas ela não sabe o som. Então, quando ela lê, ela está lendo imagens. Ela não lê palavras. Então, ela vai ler casa. Ela sabe o que é casa, mas a mente dela não vai associar com uma casa, um lugar onde as pessoas moram. A alfabetização fonética, ele vai fazer a associação do som, porque são áreas diferentes no nosso cérebro. Então, quando você traz uma alfabetização fonética, você ensina a criança a pensar. Por isso que hoje, né, no Brasil... Essa é uma decoreba, né? Não é uma decoreba. Então, hoje no Brasil, o sistema de alfabetização é letramento, né? E isso emburrece. Por quê? Porque você sabe qual é a palavra, mas você não entende. Por isso que as pessoas leem e não entende, que é o analfabetismo funcional. Ele consegue ler tudo e ele não entende nada. Isso emburrece. Então, a gente tem que começar com a alfabetização fonética. Por isso que na faculdade do UNAMES, a gente vai ensinar os professores a alfabetizarem foneticamente e explicar para eles por que não se faz letramento.
Muito bom. Entendeu? Na pós-graduação, a gente desconstrói Paulo Freire, desconstrói o socioconstrutivismo, desconstrói o letramento, porque já estão pessoas formadas, então a gente precisa desconstruir tudo isso, ensiná-las a pensar para que a gente possa formar realmente profissionais que entendam o papel da família, entendam o papel da escola, entendam o papel do Estado, entendam quem Deus é. Você comentou sobre Paris, né? Eu tive lá recentemente, de uma experiência muito incrível, assim. Eu fui visitar algumas universidades, né? Junto com o Dunamis Pockets. E aí, a hora que eu cheguei... Dunamis Pockets é o braço de missões universitárias do Dunamis Movement. A gente tem bolsões de avivamentos espalhados por várias universidades no Glória Brasil a Deus. E no mundo, onde a gente junta as pessoas para reuniões de oração, onde a gente tem ministração e a gente faz evangelismo sobrenatural dentro das universidades. Inclusive, se você quiser participar de só entrar ali, Dunamis Pockets no Instagram e seja um avivalista dentro da sua universidade. Mesmo em universidades que não são cristãs, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa ela não está inserida numa universidade cristã. Então é nesse lugar que você entra. Exato. E eu fui uma viagem a trabalho, tinha o Pockets lá, conheci o pessoal, fui. A hora que eu desci, a gente foi de ônibus até esse campus, desci do ônibus, tinha panfleto sendo entregue. Eu peguei um desses panfletos e eu falei, nossa, parece panfleto de igreja. E aí o meu amigo que fala francês, ele riu. Aí eu falei, por quê? Eu peguei, assim, eu vi que tava todo mundo de vermelho. E aí tinha algumas palavras, ele falou assim, não, isso aqui é um panfleto comunista. E que tá sendo distribuído aí na porta das universidades. Durante essa viagem, eu comecei a entender um pouquinho daquilo que estava acontecendo em Paris. Então, o pai de uma amiga minha que mora lá, ele tava me explicando. Ele falou, bom, por que tem tanta greve na França? Por que Paris é essa revolução o tempo todo? E aí ele começou a explicar de que na escola eles não têm aula 5 dias na semana, porque é muito para criança. 5 dias é muito. Além disso, tem break de escola a cada 4 ou 6 semanas, tem break, porque senão fica muito também para eles. E as crianças são constantemente ensinadas a se rebelarem para tudo e contra todos. Então você cria ali uma cidade, um país comunista, você ensina eles a pensarem de uma maneira que é a maneira como eles operam. Aí quem que paga essa conta? Porque lá, a cada 11 meses que você trabalha, você pode pedir seguro-desemprego por 2 anos, ganhando 80% do seu salário. Então, assim, quem que paga essa conta com tanta revolução? Com tanta revolução que acontece o tempo todo, revolução de trem, revolução na educação, revolução de tudo. Por isso tá empobrecendo a França. Exatamente. E quem que paga essa conta? A França tá com 52% de imposto para aqueles que trabalham. Exatamente. Para os empresários. Então, chega um ponto, mas onde que começa isso? Começa na escola. Então, os professores ensinam. Se você não concorda com algo, você pode criar uma revolução. Eu posso falar uma coisa sobre a França? Fala. Sabe quem que é a culpa da França? Da igreja. A culpa da França tá assim, é da igreja. Saiu da igreja da França. E espero que a igreja do Brasil não carregue uma culpa daqui do Brasil. A gente já tá carregando. A culpa porque a gente já tá carregando. E a gente precisa correr atrás desse preço. Mas em 2021, saiu um artigo no Le Figaro, um jornal da França, falando o seguinte, não, tem lá no meu Instagram também, não, os evangélicos não são um problema para a França. E quem faz esse artigo é um cristão, político cristão, e ele estava acalmando os cristãos ali, né, os evangélicos ali na França, falando o seguinte, olha, a gente não vai perseguir vocês, o problema da França são os muçulmanos, e ele vai explicar nesse relatório o porquê. E ele fala o seguinte, o evangélico, ele vive o evangelho somente dentro de casa. Sim. Ele não leva o evangelho para o trabalho, para a escola, para a política, ele aceita tudo de todos. Então ele se adapta, ele se molda. É uma vergonha. Então o que acontece? O cristão, ele se tornou cristão somente dentro de casa, no seu particular, e não trouxe transformação, não trouxe os valores do reino dentro da educação, dentro da política, dentro da arte, dentro da economia, dentro do entretenimento. Então o que aconteceu? Virou uma pedra que todo mundo pisa. Não é mais o sal da terra, nem é luz do mundo. Se moldou ao mundo. O sal perdeu o gosto. O sal perdeu o gosto e não tem mais luz. Então a culpa da França está do jeito que ela está, é do cristianismo que não está sendo vivido de verdade lá dentro. Então por isso que tem um resgate da pregação do evangelho hoje dentro das igrejas. Perfeito. E acho que é legal trazer a analogia do sal,
porque tem uma interpretação que eu até já falei no outro hangout, mas é que quando Jesus fala do sal da terra, ele não fala de sal de comida. Esse da terra como adjetivo, a principal interpretação, e a interpretação que eu acho que eu mais gosto, é que quando ele fala sal da terra, ele está se referindo a uma estratégia romana, que era salgar campo. Então eu andava com o cavalo, com o sal, e eu salgava o campo para tornar o espaço infértil. Porque assim ninguém conseguia plantar nada. Então quando ele fala vocês são sal da terra, é porque a nossa fé, quando ela está no ambiente de pecado, ela torna o pecado infértil. Então se eu tô num lugar onde as pessoas fazem caixa 2, só de eu estar no setor, as pessoas começam a se sentir envergonhadas, porque elas sabem que eu vou ser ali um bastião de justiça. O cara que tá fazendo um adultério no casamento, na hora que ele vê o meu casamento, ele é constrangido pelo Espírito e ele é salgado. E quando o cristão ele perde o sal, quer dizer que quando ele tá no ambiente de pecado, ele não infertiliza o pecado. Ele se torna estéril. E se o sal perde o gosto, ele só serve para ser pisado. Porque ele não vai infertilizar o campo. Ele vai ser só pisoteado pelos outros. Maravilhoso. E aí vem um outro ponto de educação. Porque se o sal perde o gosto, quando a palavra de Deus diz que a gente é o sal da terra, e quando você perde o sabor, você é pisoteado, é porque o sal, naquela época, o sal era uma pedra sem sabor, que ela recebia sabor. Então, o receber sabor, então você teve um novo nascimento. Ok, agora você vai receber o sabor do cristão para você poder ser um sal. E isso é discipulado, é educação. Então hoje a gente tem uma população brasileira com quase 50%, vai sair o IBGE, né? Então a gente já tá ali com quase 50% da população brasileira se dizendo cristã, mas um cristão sem sabor. Porque não foi salgado, faltou discipulado. Então a educação tem tudo a ver com discipulado. E um cristão sem sabor, no lugar de ir para a faculdade fazer transformação, se torna marxista. E aí é pisoteado, passa vergonha dentro da faculdade. E aí no ponto que a gente tá, acho que é legal a gente abrir essa janela, de que a gente evoluiu tanto na crise para a situação atual do CONAI, por exemplo. Onde as pautas que estão sendo debatidas, elas não fazem o menor sentido. Com melhorar a alfabetização, com melhorar a educação. Elas não são pautas que não são nem lógicas de melhoria. Elas são pautas completamente ideológicas e narrativas. Só para quem tá ouvindo, né? Se vocês puderem explicar um pouquinho do que é o CONAI, para as pessoas que não estão habituadas. Então, a CONAI é a Conferência Nacional de Educação e ela acontece para desenvolver mesmo o Plano Nacional de Educação no nosso país. E é algo que acontece, então, de cada 10 anos, uma década. No último Plano Nacional de Educação, né, que era até o ano de 2024, muitas das coisas que foram colocadas ali não foram cumpridas. E até a gente estava falando, por que o país não quer que as pessoas pensem, né? Por que ele implantou esse sistema educacional? Justamente porque aí não consegue acompanhar o que está sendo pensado para a educação. Mas tá lá, tá escancarado para quem quiser ler, só você entrar no site e olhar e ler aquilo e ver se faz sentido. Mas quando a pessoa não sabe nem ler e nem ver se faz sentido, ela não consegue lutar por aquilo, ela não consegue dizer o porquê aquilo tá certo ou errado. Inclusive porque o cristão não lê a Bíblia. Então, por isso ele é um cristão também. Um cristão, né? A gente vê o Brasil com uma população de talvez 50% ou mais pessoas se dizendo cristãs, mas sem ter transformação na sociedade. Por quê? Porque ela não leu a palavra, ela não teve entendimento da palavra. E aí, quando ela lê ou não lê, não vai atrás do conhecimento de saber o que está sendo proposto e imposto para dentro do nosso país, então ela só aceita aquilo que está acontecendo. E aí, hoje a gente tem o que a gente tem. Então, por que as pessoas não querem ser, por exemplo, professores, pedagogos? Porque eles não são valorizados profissionalmente em questão de salário, na remuneração. Mas isso era algo que estava proposto já no Plano Nacional de Educação. Foi cumprido? Não foi. Porque como sociedade a gente não foi atrás de dizer que a gente queria que aquilo acontecesse. E hoje, nessa próxima década de 2024, 34, ou seja, eu tô pensando nos meus filhos, que eles vão provavelmente nascer, em nome de Jesus, eu me casar e vou ter meus filhos. Vão nascer nesse lugar desse plano. Então a gente precisa se posicionar e se levantar, porque a gente vai criar os nossos filhos de acordo com esse plano nacional que está sendo discutido hoje. E eu falei, se uma vez que o plano nacional anterior não foi cumprido e foi ruim, agora esse que está sendo estabelecido, eu não sei se vai ser pior se ele for cumprido. Não é nem cumprido. Porque o que está sendo colocado é terrível. O dado aqui é 90% das metas não foram cumpridas, de 2014 a 2024, e das 20,
13 retrocederam. Ficou pior. Então, tipo, não, é o plano anti-avanço. A gente deveria... Vamos melhorar a educação. Passa 10 anos. Você tem 20 metas. 60% delas você retrocedeu. É ilógico. Como é que você consegue ser tão incompetente na gestão de um plano de uma década que você não só não cumpre o plano, como você regride o plano. Aí você faz um novo plano que não tem meta. E um plano que não tenta resgatar o que não foi, o que não aconteceu. Não corre do prejuízo. Agora ele vem para um viés ainda mais ideológico. E se você cristão não sabe, é antibíblico. E é um plano que vai piorar ainda muito a educação. Então, antes, por exemplo, a gente tinha a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O que a PNE está propondo agora é trazer o currículo. Uma coisa é trazer a Base Nacional Comum Curricular. Então, você trabalha ali na base. Então, você tem apenas... Ele não vai dizer tudo que você tem que ensinar ipsis literis ali, literalmente, dentro da escola. Agora, eles querem trazer um currículo já. Então, isso vai quebrar. Isso não vai ser permitido ter escola confessional, por exemplo. Porque você está indo contra o currículo proposto. Eles querem fazer o que se tem hoje na China. É um currículo obrigatório para todo mundo. Eu conheci uma chinesa, né, que saiu da China, ela está morando hoje nos Estados Unidos. E lá as crianças ficam o mês inteiro na escola, na educação, no ensino médio. Eles vão para casa um dia por mês. Eles têm 12 horas de aula na escola. Embaixo de um currículo não existe escola cristã, não existe escola confessional, existe um currículo do governo e é esse. A criança ela vai ser completamente afastada da família, receber uma doutrinação que vai deixá-la ali paralisada, cega e muda, surda também. Então, quando você vê isso e você está vendo o plano que o governo está querendo trazer para os próximos 10 anos, você vê que é essa a intenção. Então, a gente precisa se levantar, né? A gente estava numa mornidão, numa cegueira, né? O brasileiro parece estar numa cegueira, numa mornidão. Então, cabe à igreja se levantar e trazer esse despertar. Apresentar a verdade, esperar que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo e se levantar para trabalhar. Então, está sendo feito, né? Deus não dorme. Deus tem levantado, sim, seus guerreiros. Amém. A gente está vendo e a gente sabe que o mal, ele não prevalece. Mas, para isso, a gente precisa se levantar e lutar. Eu queria só ler 2 frases aqui, que estão no eixo 2 do documento. Que a primeira fala assim, ó: se faz urgente a contraposição efetiva do Estado nas suas diversas esferas federativas, as políticas e propostas ultraconservadoras, garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço de processos e tentativas de descriminalização da educação domiciliar. Claro, é isso que eles vão querer. Porque quando eu estou dentro de casa ensinando os meus filhos, e eu faço educação domiciliar... Eu tenho o controle narrativo e eu tenho o controle do conteúdo. Exatamente. Eu não vou permitir que o Estado doutrine. Então, eu vou ensinar o meu filho a pensar. Eu vou fazer com que ele conheça, entenda e haja com sabedoria. A educação domiciliar, ela é bíblica, ela é cristã e ela é honrosa. Todo mundo vai conseguir fazer? Não. A gente vai obrigar a educação domiciliar hoje no Brasil? Não. Mas é algo muito valioso, é honroso. E a gente tem que, se os pais que conseguem, a gente tem que aplaudir de pé esses pais. Mas acho que mais do que só o ensino, né, para quem não consegue fazer a educação mesmo domiciliar, é o discipulado dos filhos. É a responsabilidade dos pais discipularem seus filhos. Não é levar para a escola e achar que a escola vai educar, ensinar, discipular. E deixar, e tem pais fazendo isso, né? Só largando seus filhos na escola. Então, acho que até o que fala na Bíblia sobre honra o teu pai e tua mãe para que seus dias na terra se prolonguem, é porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então, ele mata você antes do seu tempo, antes de você cumprir o teu chamado aqui na terra. Então, se você não tem o amor pelos seus pais, porque você não sentiu, né, como as crianças elas não sentem aquele amor, aquele carinho, consideração pelos pais, ele perde o quê? A honra pelos pais dele. Logo, ele vai pela palavra, né, um mandamento com promessa. Você honra, você vive, você tem tempo para cumprir na terra aquilo que Deus te deu como propósito, né? Então, eu acho que os pais que não têm tempo, talvez, que têm trabalho, mas ele não consegue... E tempo a gente sabe que é questão de prioridade, mas a gente sabe também que tem muitos pais que precisam trabalhar fora de casa e não vão conseguir estar ali dentro, né, full time com a criança. Mas ele acompanhar, por exemplo, eu fui para a escola.
escola normal. Não era uma escola cristã, não era, inclusive era uma escola católica, mas quando eu voltava para casa, minha base familiar era muito forte. Os meus pais, eles liam a Bíblia com a gente, eles faziam devocional junto, eles compartilhavam no tempo de mesa, de almoço, de jantar, não importava se meu pai ia demorar para voltar pro jantar, a gente esperava ele chegar, pra gente sentar junto na mesa, conversar, perguntar o que a gente aprendeu na escola, o que o amiguinho falou, da onde que vieram as coisas, sabe? E confrontar o coração, corrigir, alinhar para aquilo que a gente realmente estava sendo criado. Então, tá bom, ouviu isso daqui na escola, mas a nossa família tem esse princípio aqui. Olha o que a palavra de Deus diz e por que a gente segue isso. Então, pai, se vocês não têm tempo, às vezes, de ensinar o seu filho a matemática, a gramática, mas você abre o livro dele em casa, na tarefa, se importa, né? Às vezes o pai só fala, não, faz suas tarefas aí, depois quando chega uma prova, nota 3, nota 4. Ah, você é burro, então você já tá acabando com a identidade também daquela criança, que ela vai acreditar que ela não é boa o suficiente, ela vai acreditar que ela não tem propósito, que ela nunca vai conseguir ser alguém, entendeu? Então, é porque os pais não têm esse olhar dentro de casa para a responsabilidade dele de discipular, é que a criança ela acaba ficando destruída. E a gente vê no Ministério Infantil, né, lá na igreja, quantas crianças elas chegam nesse lugar, onde ela só precisava que alguém afirmasse que você é capaz. Você tem um propósito. Exatamente. A educação domiciliar é para toda a família cristã. Agora, uns vão ensinar português, matemática, história, geografia e ainda fazer o discipulado. Outras vão mandar para a escola para aprender geografia, história, matemática, mas a educação, ela é domiciliar. A gente tem que ensinar em casa. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente começou a caminhar aqui pro final e eu queria ouvir de vocês, assim, porque deu para entender bem a questão de beleza. É uma pauta que afeta todos nós. Você sendo mãe, pai ou não, ou você sendo mais novo, mais velho, os seus filhos já estão criados. A educação é uma pauta que vai moldar a nossa sociedade. Assim como a gente viu aí a França sendo moldada no ensino desde as escolas, a igreja sendo omissa. No Brasil, a gente tem o potencial de acontecer a mesma coisa. Então, a educação é uma pauta de todos nós. Eu queria ouvir de vocês como que as pessoas elas podem se envolver com a causa da educação. Porque nós sabemos que existem pessoas que vão estar ativas nisso, como, por exemplo, vocês duas. E a gente tem um time aí gigante que está se mobilizando, se levantando nesse lugar. Mas também tem pessoas que são médicos, advogados, trabalham com Ou às vezes eu nem sou pai, porque vocês falaram do que o pai faz. Mas como é que eu, como um cristão num contexto todo, o que eu faço pela educação? Onde eu posso me envolver para que essa causa possa ser realmente nossa? Eu acho que um exemplo é o Ministério Infantil na sua igreja local. Por exemplo, hoje, nessa semana, inclusive, lá no G52, as crianças elas estão aprendendo sobre cosmovisão. Elas estão aprendendo de onde o mal surgiu, como de onde eu vim, como o mal surgiu, qual é a salvação. Elas vão aprender, inclusive, sobre essas ideologias. E isso é o lugar onde você traz cura, é o lugar onde você traz correção, é o lugar onde você capacita cada uma das crianças. Então, é uma oportunidade, né? Eu que não sou mãe, servi por muito tempo aí no Ministério Infantil e vejo o resultado das crianças, né? Mas acho que até você falar, todo mundo tem um sobrinho, um amigo do o filho do seu amigo, e você pode ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, né? É o discipulado. O que a gente faz dentro do Ministério Infantil na Zion é discipular crianças. Eu vou esperar ela chegar lá no Flow com 17 anos para ela aprender o que é o feminismo, para ela aprender o que é o marxismo, para ela entender a diferença entre cristianismo e marxismo. A gente está ensinando para as crianças de 2 anos. Então, você já está trazendo conhecimento, entendimento. Já está ali plantando sementes. Então, quando ela chega lá no Rise e no Flow, que é no Ministério de Adolescentes, ela vai continuar sendo discipulada. Mas ela não é discipulada somente dentro da igreja. Ela também é discipulada em casa. E aí, você também ensina esses adolescentes, esses jovens, a discipular outros. É o que Jesus falou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazer discípulo. Como que a gente traz transformação na educação? Pregando o evangelho,
fazendo discípulo. Porque aí ele vai entender quem ele é, ele vai entender o que é a família, o que é o Estado, o que é a educação, qual é o papel dele na sociedade. Ah, tá bom. Dentro da medicina, eu vou ser um cristão na medicina, então eu estudo, eu vou ser o melhor médico, porque eu vou trazer cura natural, mas também eu tenho a oportunidade de trazer cura sobrenatural. Eu vou ser um político, então eu vou sim estudar as leis, trazer leis que resgatam a verdade, a bondade, a beleza, a ordem, mas também eu vou trazer os princípios do reino. Faz sentido? E ali você vai em todas as profissões. Então, o diabo, ele é o pai da mentira, né? Então, ele cria monstros enormes e você paralisa, porque você acredita numa mentira, mas na verdade é uma nuvem. E o segredo para isso é um discipulado 1 a 1. Conhecer a verdade. Exatamente. Jesus precisou de 12 para trazer uma transformação tão grande em Roma que o cristianismo foi colocado como religião oficial em Roma. 12 pessoas. Então, se cada um aqui discipular, 12, discipular ali dentro de casa, papai e mamãe e as crianças, os amigos mais próximos, a gente consegue trazer transformação no nosso Brasil através de um discipulado da educação. E aí, com uma faculdade que realmente vai trazer a verdade, escolas que carregam a verdade, políticos que carregam a verdade. Muito bom. Muito bom. Mas eu queria falar uma coisa. Se a pessoa não é da área de... eu não me sinto chamado para a esfera da educação, né? Eu vou trabalhar com política, eu vou trabalhar talvez na área da saúde. Acho que um princípio importante que a gente precisa lembrar é que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece meias verdades, são mentiras, e a gente é enganado facilmente. Então, é importante que você conheça realmente a verdade, você leia a Bíblia. Então, você coloca esse lugar que a pastora Jaque trouxe do sobrenatural em todas as áreas. A gente vai falar até com as crianças das cadeiras, né? Do natural e do sobrenatural. Não tem como a gente sentar nas duas cadeiras. A gente vive em uma só, né? A gente vive na cadeira do sobrenatural, onde através daquilo todas as coisas foram feitas, né? Através do verbo que se fez carne, tudo se foi feito, tudo que existe foi criado. E eu acho que eu vou dar o meu conselho também, que é vai estudar. Deus merece filhos inteligentes. Exatamente. Bons livros. E eu acho que é isso que falta na nossa construção de cristianismo evangélico no Brasil, como um país de terceiro mundo, com crises sociais tão latentes e uma necessidade tão grande das pessoas vencerem financeiramente. O estudo não virou um objeto de desejo. Ele só é um objeto de desejo quando ele é um caminho, processo financeiro. Então você não tem pessoas que sonham com o doutorado, que sonham com o mestrado, que sonham com uma pós. Elas têm que fazer uma pós, elas têm que fazer um mestrado para poder ter dinheiro, para poder ter a promoção, para poder ter o cargo. Então o conhecimento, ele não é objeto de desejo. Ele é um meio. Ele nunca é o fim. E isso não faz parte da tradição cristã. Na verdade, estudar e se deleitar e conhecer a Deus é, na verdade, a nossa missão também. Além de falar dele, é conhecê-lo. E eu acho que é uma recomendação, não importa a sua área, vai estudar. Porque é o que falta. Falta gente com mestrado, falta gente sentada nas faculdades, falta gente com cadeira de doutorado para ser reitor, com conhecimento suficiente para conseguir entrar nesse debate tão complexo. De você poder sentar num Conai. Porque quando eu comecei a olhar ali, a minha sensação é tipo, cara, eu não consigo pensar 20 cristãos com doutorado que eu conheço, com mestrado de educação, ou que tem uma cadeira para poder bater de frente. Eu talvez vou conhecer 2 e mais 3, só que para um tamanho de Brasil, eu tenho é discrepante. Eu tenho um bando de gente com uma formação completamente distinta de cosmovisão, que tá com o doutorado para poder sentar lá e tem a validação para estar naquela cadeira. Falta estudo do nosso lado. Vou dar um conselho também como líder de adolescentes. Como a pastora Jaque trouxe, eu e o Nick, a gente lidera hoje os adolescentes na Zion São Paulo de 15 a 17 anos. E a gente recentemente teve o nosso acampamento. Então, por isso que minha voz tá assim, inclusive. Esse break maravilhoso. Foi muito bom, foi com adolescentes desde 12 até 17. E algo que a gente viu lá foi adolescentes muito cansados. Não todos, mas assim, a maioria fisicamente. Muito. Cansados fisicamente, que não consegue
não conseguem correr, eles não conseguem efetuar, assim, jogos tipo futebol, corrida, vôlei. Eles não conseguem porque eles cansam e eles têm medo de se machucar, disso, daquilo. A parte emocional também muito desgastada. Então, assim, a gente tá aqui pra cuidar, pra amar, pra discipular, mas isso aí é pra você que é pai. A igreja tá aqui, mas a gente tem, às vezes, 2, 3 horas com o seu filho por semana. E a gente dá o nosso melhor com essas 2, 3 horas. E às vezes se o adolescente vai no culto de domingo e também faz um discipulado semanal, assim, estourando 6 horas, 8 horas. Mas vocês têm muito mais tempo. Então, uma coisa que eu tenho aprendido caminhando com mães, com pastora Jaque, pastora Júnia, é que educar dá muito trabalho. Muito mais trabalho, é muito mais fácil você deixar realmente nas mãos do governo. Até na igreja, você só ir deixando, mas é muito mais recompensador. Porque quando a gente chega num acampamento de 5 dias, a gente consegue ver a diferença dos adolescentes no físico e no emocional, de quem tem pais presentes e de quem não tem. Então, fica aí pra empoderar vocês, fazem toda a diferença. Mas espera aí, pra você que tem um chamado pra educação, ou pra você que eu sei que tá assistindo esse podcast e o seu coração tá queimando desde o minuto 5, porque você sabe que o Senhor te confiou com um encargo que não é pra todos, mas ele é pra muitos. Que é o encargo de você se envolver com a educação. Talvez você já tenha uma formação, ou você não tenha. E é por isso que a gente quer falar do objetivo também da gente fazer esses episódios do Hangout, que é após graduação em educação e a graduação em pedagogia. Por isso que nós estamos aqui com as 2 coordenadoras. Nós estamos agora na virada do semestre. E existe um tempo curto para você entrar na turma, que agora de agosto até setembro é a sua última chance. Se você está assistindo esse episódio depois de setembro, não tem problema, porque tem turma 3, tem turma 4. Nós estamos fazendo turmas constantemente, ciclos. E hoje eu acho que até a pastora Jaque pode falar mais, mas a gente tem a pós-graduação em educação com duração de 3 semestres, completamente online, com um foco em preparação do indivíduo numa educação com valores cristãos. Isso. Então, assim, hoje a pós-graduação, assim, a gente orou para escrever esse currículo da pós, né? E a gente estava ali com o nosso núcleo do NDE, e quando a gente escreveu todo o currículo da pós, a gente dividiu em 3 semestres. Então, o primeiro semestre a gente vai trazer o conhecimento, que é o que é educação, o que é cosmovisão, quais são as filosofias educacionais, né? O que a Bíblia mostra, a Bíblia e a educação. Então, ali é o nosso primeiro trimestre também com toda a parte do Dunamis, né? Dos valores, identidade. Então, a gente está trazendo ali conhecimento. No segundo semestre, começa as desconstruções. Então, muito a gente vem desconstruindo Charles Darwin, desconstruindo Paulo Freire, desconstruindo o socioconstrutivismo. E aí, para quê? Para que eles consigam ter entendimento. Então, a gente traz a história da educação. Então, uma história bem ensinada, ela precisa ter uma linha do tempo. Então, a gente ensina para os alunos a ensinar a história na linha do tempo. A gente traz a linha do tempo da educação. Eu tenho o prazer de fazer a aula da linha do tempo da cosmovisão. Então, ali é todo no segundo semestre. Então, é um segundo semestre que os alunos da primeira turma eles estão amando, porque, assim, traz muito entendimento. E o último semestre, a gente vai trazer a prática, a sabedoria. Então, como construir um currículo, como abrir uma escola, o que você precisa entender sobre Base Nacional Comum Curricular, sobre PNE, sobre a alfabetização fonética. Então, a gente partiu de um princípio de um aluno que terminou uma graduação em pedagogia em uma instituição que realmente doutrinou essa pessoa, ela está vindo fazer essa pós, ela precisa ser desconstruída e construída de novo. Então, ela vai terminar essa pós habilitada a aplicar. E todas as atividades da pós, ela precisa aplicar aquilo que ela aprendeu naquela matéria, tanto numa esfera de igreja, na esfera de família, educação básica e educação superior. Então, ele vai conseguir aplicar aquilo que ele aprendeu na área, talvez ali que ele esteja sendo direcionado pelo Senhor para atuar. E aí a gente encerra. E capaz de fazer uma produção curricular. Exatamente. E capaz de ser uma pessoa que coordena um curso e monta um programa. Eu tenho uma aluna que é juíza, a gente tem alunos advogados, a gente tem alunos médicos, vereadores. A gente tem vereadores fazendo a pós-graduação, a gente tem muitos professores, diretores de escola, coordenadores. Assim, a gente tem um professor de biologia, outro dia ele compartilhou assim do quanto que tem sido de Deus a pós-graduação e quanto tem trazido
trazido para ele linguagem daquilo que ele estava pensando, ele não conseguia pôr para fora, e o quanto que isso tem refletido ali na educação dentro da sala de aula. Sim. Eu sei que a gente já tá quase encerrando, mas uma coisa também que a pastora Jaque trouxe da linha do tempo, é porque eu não sei se você estudou no sistema talvez apostilado. Eu sim. Eu também. Apostila ali e você vê vários resumos e cortes da história, e todo ano você vê uma frase a mais, parece. Só vai aumentando, né? No 5º ano você estuda um parágrafo, no 2º ano vem mais 2 parágrafos e vai vindo assim, dessa forma. Então, o que acontece? A gente não tem noção da história completa. Não faz sentido, talvez... como a pastora Jaque trouxe, Charles Darwin, todo mundo veio lá de um pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Mas você nem sabia, porque não sabia numa linha do tempo da onde todos eles tinham vindo. Você aprende por recortes e não... Você não aprende Isso na te linha. confunde e te deixa sem conhecimento de fato e sem entendimento daquilo. Porque eles te jogam como pequenas notícias pra lá e pra cá. Justamente para você não entender. Exatamente, e faz você daí não pensar. Então, por isso que a educação clássica e a educação clássica cristã, porque é legal também que a gente vê não só a linha do tempo do que a história realmente aconteceu no mundo, mas desde a criação. Desde a criação a gente vê o entendimento do nosso propósito nisso. E como Deus foi levantando também, ao mesmo tempo que a gente vê esses filósofos ou pessoas com ideologias humanistas se levantando, o Senhor também levantando grandes avivalistas, grandes homens de Deus. Então, se não é para um tempo como esse que você nasceu para ser o avivalista da nossa nação, né? Da sua região, da sua escola. Amém. Muito bom. Amém. Primeiro link nessa descrição é o link de inscrição da pós-graduação. O segundo link na descrição desse conteúdo é o link para a graduação em pedagogia. Se você tem interesse nisso, o QR Code também está aparecendo na tela enquanto você está assistindo no YouTube. Nós queremos o máximo de pessoas dentro da pós-educação e da graduação, porque a gente sabe que o Senhor está levantando educadores para a nossa nação, que vão gerar transformação nas nossas crianças e adolescentes, e você está aqui ouvindo as coordenadoras e você ouviu por 1 hora. Imagina o que é ouvir por 3 semestres 4 anos. Por 4 anos, se você for fazer a graduação, tem muito mais conteúdo. Obrigado pelo tempo de vocês, Imagina, mas prazer. antes de encerrar... Só um ponto, se você também está escutando pelas plataformas digitais, é só entrar ali, @Faculdade Dunamis, clica no link da bio, no Instagram, que você vai encontrar tudo que a gente tá falando. Ou tá na descrição desse episódio do Spotify, a gente também está colocando o link pra você. Obrigado, pastora Jaque. Imagina, é um prazer, de verdade. Obrigado, Bia. Foi uma alegria estar aqui. Mas antes da gente acabar, como o Dunamis é naturalmente sobrenatural, Com certeza. a gente gostaria de acabar pedindo pra você orar pela gente, por esses reformadores e avivalistas. E enquanto a gente estava aqui, eu realmente senti assim, que tem pessoas que parece que as escamas começaram a cair dos olhos. Amém. E Tive essa mesma aí, impressão. não é? E aí parece que quando você enxerga sem essas escamas, você fica meio, tipo, desnorteado, sabe? Assim, ai meu Deus, é muita coisa pra enxergar, então calma. Então, se o Senhor tirou essas escamas, você vai começar a enxergar. Então, ele começa algo novo em você. Não perde o foco de estar aos pés da cruz, entregando a tua vida todos os dias pra essa metanoia, porque é uma mudança de mentalidade. E que o Senhor, ele vai trazer as ferramentas, ele vai trazer todo o entendimento, o conhecimento e o entendimento. Então, eu acredito que hoje, para muitas das pessoas que estão aqui assistindo, algumas escamas caíram dos olhos e parece que finalmente você fala, né? Tipo, opa, eu entendi. Então agora eu quero orar para que essas sementes que a gente lançou hoje, que o diabo não roube essas sementes, para que haja uma frutificação. Então, Pai, eu te agradeço por esse episódio, eu te agradeço pela vida do Nick, da Bruna, da Bia, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui assistindo, Pai, eu te peço por essas sementes lançadas, que elas possam realmente multiplicar 30, 60, 100 por 1. Que não haja roubo de palavras, que não haja roubo de retirada dessas sementes. Eu te peço pelo coração e a mente de cada uma aqui. Eu peço agora que o Senhor quebre mentes divididas. Que seja quebrado agora em nome de Jesus. Que todas as mentes sejam realmente voltadas para o Senhor. Pai, eu te peço por mais conhecimento, entendimento e sabedoria. Nós nascemos para um tempo como esse, nós não nos movemos debaixo de medo, mas nós nos movemos debaixo da confiança de quem o Senhor é. Nos ajuda a sermos bons mordomos das vidas das crianças que nós estamos ensinando e educando, da vida dos adolescentes e principalmente nos ajuda a sermos bons mordomos da nossa própria vida. Cuida agora, Pai, dos olhos das pessoas que estão assistindo, dos ouvidos, das mentes e corações. Muito obrigada por esse episódio, que o Senhor possa trazer oportunidades de termos muitos outros assim, para que escamas dos olhos
olhos caiam, para que um povo se levante cheio de amor e verdade. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa parte das pesquisas e recursos que a gente falou aqui, a gente vai compilar na descrição desse vídeo para você poder ter acesso. Obrigado novamente. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer. E a gente se vê daqui a uma semana no próximo episódio do Dunamis Hangout. Tamo junto. Deus abençoe. Falou. Tchau, tchau.